Shalom, meus irmãos, ótimo dia para vocês, que o Eterno abençoe, sejam todos muito bem-vindos, na paz do nosso Criador, que o Eterno abençoe a todos. Antes de mais nada, quero agradecer todo o carinho de vocês com as lindas mensagens, o apoio que vocês têm dado a nós, o nosso canal, e peço que vocês continuem a divulgar o canal, porque a intenção nossa é que instigar a vontade nas pessoas de ler e estudar a Escritura. Não que as pessoas me reconheçam como professor, porque eu não sou. Eu sempre falo isso, né? Eu estou aqui apenas para propagar a palavra do Criador. O Criador, ele quer pessoas que estejam aí disponíveis a levar sua palavra. Porque nós temos que levar ao conhecimento das outras pessoas a Escritura Sagrada e alertar, porque estamos vivendo no tempo do fim. Eu vou ler para vocês alguma coisa aqui. Peço a vocês tenham um pouquinho de paciência se passar um pouco e se alongar um pouco o tempo, porque a gente não pode parar na metade, né? Tem que ir completo, para que todos entendam, tá? Mas a nossa intenção é que todas as pessoas sintam aquele desejo de estudar a palavra, de aprender cada vez mais, não é? Não discutir, debater quem sabe mais, quem sabe menos, não. A salvação vem do nosso Criador e é para toda a humanidade, desde que você aceite, desde que você faça a vontade dele, ok? Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês todos é o seguinte: Israel e Judá se unirão como na visão de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele nos fala dessa unificação entre o reino do norte e o reino do sul, as tribos de Israel. Todas essas profecias estão começando a acontecer. Isso nos indica que é o final dos tempos. Eu vou ler para vocês aqui. Os dois reinos de Israel e Judá é o resultado da divisão do império único que havia nos tempos dos reis Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão foram criados dois reinos, aquele do norte, que é Israel, cuja capital era Samaria, e aquele do sul, que é Judá, cuja capital era Jerusalém. Os profetas sempre viram nessa divisão um limite muito grande para o segmento da vontade de Deus e almejavam a unidade, que na verdade nunca aconteceu naqueles tempos. Esse é o sonho também de Ezequiel, como dito no capítulo 37, de 15 a 27. O reino do norte foi conquistado pela Síria em 721 AC. Quase 200 anos depois, em 587, o reino do sul também foi conquistado pela Babilônia, de Nabucodonosor. Alguns anos depois, o poder dos judeus em Jerusalém foi restabelecido, mas não com as mesmas características de antes. Desde esse tempo, os habitantes de Jerusalém não aceitaram a participação dos samaritanos do reino do norte na restauração do reino. É assim que nasce o judaísmo, propriamente dito, de onde vem o termo judeu, que nós normalmente usamos hoje em dia, a descendência do reino do norte. Podemos dizer que os samaritanos, um grupo pequeno que existia nos tempos de Jesus e até hoje, conta com algumas centenas de membros, ok? Agora eu quero que vocês vejam o que diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, eu vou ler aqui os dois versículos 15 e 16, mas eu peço a você que leia todo o capítulo. É muito bom para você entender. Capítulo 15, verso 15 do capítulo 37. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Tu, ó filho do homem, toma uma madeira e escreve nela, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outra madeira e escreve nela, por José, vara de Efraim, ok? Que é da tribo de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta, verso 17,
e junta uma a outra, junta elas uma na outra, para que se unam e se torne uma só em tua mão. E quando os filhos de teu povo perguntarem, dizendo, porventura, não nos esclareces o que significam estas coisas? Então lhes dirás, o Senhor Deus diz assim, eis que eu tomarei a vara de Yosef, que está na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei à vara de Judá, que é Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão um só em minha mão. Será apenas um reino, ok? Essa é uma profecia. E nós estamos vendo isso tomar corpo hoje em dia. Primeiro, os Estados Unidos reconheceu, logo após outras nações, inclusive o próprio Brasil, a Jerusalém como a capital eterna do Estado de Israel. Olha que maravilha! Esse é o primeiro passo. Agora os Estados Unidos reconheceu também os assentamentos judaicos ali na região da Cisjordânia, entre Cisjordânia e Judá. Então nós estamos vendo que a coisa está se encaminhando. A unificação, isso é profético, ok? Eu quero só que vocês prestem atenção no que eu vou ler. Muito importante. Agora, está aqui, olha, mais de 200 rabinos e teólogos dizem em carta que Trump cumpriu a profecia de Jeremias, que também fala de toda essa unificação, que fala também dessa reunião do povo de Israel dentro da sua terra. Eu vou ler para vocês aqui a carta dos rabinos. Mais de 200 rabinos enviaram uma carta de agradecimento à Casa Branca, depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou na segunda-feira que o governo Donald Trump iria reverter a política sobre os assentamentos israelenses lá na Cisjordânia. A carta foi dirigida pelo rabino Shmuel Eliyahu, membro do conselho chefe de rabinatos, e assinada por mais de 200 rabinos e teólogos de Israel. No documento publicado pelo site israelense Srugim News, os líderes judaicos afirmam que o governo Trump está contribuindo para o cumprimento da profecia de Jeremias. Há mais de 2.500 anos, o profeta Jeremias afirmou que a nação de Israel retornaria às colinas de Samaria e plantaria ali suas vinhas. Ele disse na sua nação, Jeremias 31:23, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente, o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado, escreveram os rabinos. Os assentamentos israelenses na chamada Cisjordânia, região bíblica da Judéia e de Samaria, são comunidades estabelecidas por Israel após a Guerra dos 6 Dias, de 1967. Os assentamentos são considerados ilegais perante a lei internacional, mas com a decisão do governo Donald Trump, os Estados Unidos passam a reconhecê-lo. Isso é importantíssimo, esse reconhecimento.
porque é um passo muito forte para a reunificação dos reinos. Os rabinos afirmaram que as profecias bíblicas estão sendo cumpridas, palavra por palavra. Há 130 anos, judeus de todo o mundo começaram a retornar a Israel. Há 72 anos a nação estava livre do domínio estrangeiro. Há 52 anos retornamos a Jerusalém, Hebrom e o restante da Judéia e Samaria. Nossos inimigos não aceitaram isso e ainda estão tentando interromper o processo, mas Deus prometeu a Abraão que seus descendentes tomarão posse das cidades onde estavam seus inimigos. E vimos com nossos próprios olhos como 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês, disseram os rabinos. Na segunda parte da carta, os rabinos elogiaram Donald Trump por suas ações e apoio a Israel. Os Estados Unidos da América foram um dos primeiros países a apoiar a fundação do Estado de Israel. Os presidentes dos Estados Unidos da América tiveram a honra de apoiar Israel e fazer parte do cumprimento das previsões, das profecias dos grandes profetas sobre o retorno de Sião e a fundação do Estado de Israel. É uma honra rara você ser o primeiro presidente a liderar esse reconhecimento. Isso aqui me faz lembrar do rei Ciro, quando Ciro dominou a Babilônia, e Ciro então determinou a libertação do povo de Israel e a reconstrução de Jerusalém, voltarem para a sua terra, ok? E Ciro não era judeu, mas Deus chama ele de o meu ungido, porque Deus ungiu ele para aquela missão. Deus fez uma promessa a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e darei a maldição a todos aqueles que te amaldiçoarem. Ele prometeu ao profeta Isaías que, por amor de Sião, eu não sossegarei, as nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Presidente Donald Trump, você é abençoado por ver o cumprimento desta profecia e fazer parte da mesma, acrescentaram os rabinos. A carta foi concluída alegando que Trump será lembrado na história de Israel como um líder que ficou ao seu lado sem medo, porque o mundo ele tende a não aceitar isso. Mas Donald Trump deu o reconhecimento internacional que Israel tanto precisava. Então nós estamos vendo aí que hoje estamos aceleradamente, a passos largos, indo para o reencontro, o que a profecia diz, os 2 paus que põe numa mão e se tornam um. O Criador fala, todo Israel será um reino apenas, não mais 2 reinos, não será 2 nações. Esta briga que acontece ali entre palestinos e israelenses, tudo isso vai acabar, está profetizado. O Criador já está dizendo como vai parar tudo isso. E não vai parar com violência, não, com bombas, com guerras, não. O Criador não está dizendo isso. Ele está dizendo que vai unificar. E isso já está começando a acontecer. Quem é o grande obstáculo para que isso aconteça? Os grupos terroristas. Tirando os grupos terroristas, o povo palestino com o povo israelense se dão bem, se encaixam, vivem bem, porque a maioria dos palestinos trabalham dentro de Israel. Existem escolas lá que tem árabes, tem judeus estudando dentro de Israel, não tem briga, não existe rixa, não existe violência.
A violência é por parte apenas dos extremistas, que são os terroristas. Tanto o Fatah, que é ali na região do Líbano, como ali na região da faixa de Gaza, que é o Hamas, o mais perigoso. Então nós estamos vendo aí mais uma profecia que está se cumprindo, que mostra para nós que estamos no final dos tempos. Porque tudo está sendo preparado para a chegada do Messias. O Messias, ele vai chegar, e a Escritura fala que ele vai trazer paz eterna, trará vida eterna para todos. O cristão diz, Jesus é que vai retornar. Tudo bem. O judeu fala, o Messias vai chegar, mas o importante é que ambos aguardam um Messias enviado pelo Criador para trazer paz eterna, a verdadeira paz. E essa briga, essa discussão, o meu Messias é mais Messias que o seu, isso aí são as loucuras dos homens que fazem isso. Porque uma coisa eu digo, que eu estava conversando com um amigo, você acha que Israel passou por tudo que passou? Lutas, obedecendo a Deus, outra hora desobedecendo, sendo punido, mas o Criador disse, esse é meu povo para sempre. Deus nunca desamparou Israel, tanto que Israel sobreviveu até os dias de hoje. Você acha que Israel hoje estaria esperando um demônio para ser seu líder? Então temos que deixar essas besteiras de lado, aprender melhor a Escritura, porque Deus não nos destinou à vida de demônios. Tanto judeus como cristãos estão aguardando o reino de Deus, isso que é importante. E o reino de Deus vem para todo aquele que crê, confia, aguarda, obedecendo a sua palavra. Então essas questões dogmáticas, religiosas, precisam ser deixadas de lado. E nos unirmos, porque é o que eu falo, muitos judeus salvaram centenas, milhares de cristãos das mãos de terroristas, compraram como compra escravo. Mas muitos cristãos também salvaram judeus das mãos de crápulas, bandidos, ditadores, como Hitler. Olha o Schindler e outros que salvaram. Cristãos salvando judeus, judeus salvando cristãos. E algumas pessoas desinformadas, achando que tem muito conhecimento, diz, não, o que os judeus estão aguardando é um demônio que vai destruir o mundo. Não, o judeu está aguardando o reino de Deus, como o cristão está aguardando o reino de Deus. Então temos que parar com esse tipo de coisa e nos unir com o pensamento e o espírito. Somos todos um povo com um pensamento, queremos a vida eterna junto ao nosso Criador. E um Messias será o nosso rei. O anticristo, não importa onde ele vai surgir ou o que ele vai fazer, ele será derrotado, porque a Escritura fala que virá aquela rocha do céu, que é o reino messiânico, o reino de Deus, e destruirá todos os poderes mundanos. E tanto judeus como cristãos viverão eternamente em paz. Isso é que é o importante, esse é meu sonho. Eu não estou preocupado com dogmas religiosos, com aqueles que entendem mal a Escritura. Eu estou preocupado em servir ao meu Deus, e eu creio que você também. Então vamos lutar para estarmos unidos e não criar motivos para nos separar mais. Shalom, um forte abraço, que o Eterno abençoe todos vocês, e vamos lá na caminhada. O reino de Deus está logo ali. Shalom.